Meus queridos, que Deus abençoe todos vocês. Hoje eu vou deixar uma palavra aqui referente ao livro de 2 Samuel, no capítulo 9, referente a Mefibosete, o filho de Jonatas, que era filho de Saul. Davi era muito amigo de Jonatas, e Davi falou com Jonatas que ia honrar a tua família, em agradecimento por tudo aquilo que ele tinha feito. E Mefibosete passou um tempo na terra de Lodebar, uma terra de esquecimento, uma terra de sofrimento, uma terra de silêncio e uma terra de humilhação. E aonde que às vezes nós se deparamos com esse local. Há momentos em nossas vidas de deserto, decepções, calúnias, que nós pensamos que nós estamos em Lodebar. Deus, Ele nos proporciona momentos, situações adversas para testar a nossa fé, para ver que nós somos filhos dele. Mesmo em provação, ele não nos abandona. Ele nos quer bem, ele nos ama, ele nos fez para dominar sobre todo e sobre todas as coisas aqui nessa terra. Nós não nascemos para ser dominados, e sim para dominar. Nós somos filhos do rei, Senhor dos senhores. E Mefibosete, a Bíblia nos fala que depois ele sentou à mesa do rei Davi. Ele comeu, bebeu na mesa do rei um coxo de ambos os pés. Na terra de humilhação, Deus exaltou Mefibosete. Na terra de calúnias, silêncio, dificuldade, deserto, Deus exaltou Mefibosete. Pela sua fidelidade do teu pai com o rei Davi, Deus não fez que Davi esquecesse dele. E a Bíblia nos fala que lá no versículo 12 do capítulo 9, está escrito assim: e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Deus é tremendo. A bondade de Davi para com seu filho de Jonatas, que era Mefibosete. A Bíblia nos fala que lá no versículo 1 está escrito assim, ó: e disse Davi: ainda alguém que tenha ficado à casa de Saul para que a faça benevolência por amor de Jonatas? Davi perguntou. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram à presença de Davi, e disse ao rei: eis tu, Ziba. E disse servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém em casa de Saul para que eu use com ele a benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Deus fez Davi procurar um servo para perguntar para ele: ainda há alguém da família de Saul para que eu tenha benevolência por amor de Jonatas? Através de um servo fiel que foi Jonatas para o rei Davi, ele honrou toda a sua geração. Ele não esqueceu. Então, aonde há sofrimento, há também a honra de Deus. Deus não abandonou Mefibosete naquele local, naquele lugar de tristeza, choro, humilhação, de silêncio. Às vezes nós passamos por um período tão silencioso, um deserto tão sangrento, tão difícil, que pensamos que Deus também não está naquele processo. Mas a Bíblia nos fala que tudo coopera para o bem. Nada sai do controle da presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Se a Bíblia fala isso, que o próprio Deus escreveu, ela nos fortalece. E quando passamos por esse deserto, por esse silêncio, por essa angústia, por essa tão dificuldade que o mundo nos proporciona passar, e também taca na nossa mente que nós não somos capazes de sair, que nós não vamos sair.
que aquela dificuldade é maior do que o Deus que a gente servimos. Mas de uma coisa eu falo também para vocês, meus amados, que não há uma dificuldade tamanha perante a presença do nosso Deus. O nosso Deus, ele é grandioso, ele é misericordioso. E é um Deus todo-poderoso que já venceu todas as batalhas. E ele não vai perder a sua guerra. Ele não vai perder a sua dificuldade, a sua luta, o seu deserto. Porque se ele está no deserto com você, é porque você tem que perseverar até o fim. E daquele deserto sairá um homem sábio, forte, obediente e temor ao Senhor cada dia mais e mais. E é através do temor que você vai ter ao Senhor, ele vai te honrar. Você vai sentar na mesa do rei. Você vai ter seu nome escrito no livro da vida. E vai, em toda a sua geração, adorar o único Deus de Israel. Porque a Bíblia nos fala que ele é fiel para cumprir. E quando ele prometeu para Abraão que toda a sua descendência não ia mendigar um pão, mas terá vida em abundância, ele também nos garantiu a vida eterna, através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Ali, o Cordeiro foi Jesus Cristo sacrificado na cruz por mim e por você e por toda a nossa geração. Devemos ter obediência ao próprio Deus. Devemos obedecer a tua palavra e caminhar perante a sua vontade. Mesmo que estamos no deserto, não devemos olhar para trás, como a mulher de Ló, que virou estátua de sal, olhou para aquela dificuldade, olhou para aquele momento de terror, de destruição, porque o coração dela estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra, não estava na presença do Senhor. Porque se o coração dela estivesse na presença do Senhor, ela ia entender que aquilo era um processo que o próprio Deus o criou para que tirasse toda a sua casa, a sua família daquele local. Então devemos clamar ao Deus de Israel e obedecer a Ele sobre todas as coisas, porque Deus é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir na tua vida, porque o chamado de Deus para o teu ministério familiar e por toda a sua geração vai se cumprir. Basta você obedecer e se entregar aos seus caminhos perante ao Senhor. Que a graça e a paz